Oi, minha gente linda do bem, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao Mil Coisas na Decoração. Meu nome é Vódia Ribeiro e esse vídeo é apenas o início de uma série de vídeos que eu desenvolvi para o especial de Natal 2023. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Quem mais aí fica animado quando tá chegando perto das festas de final de ano? Para começar, eu separei para vocês algumas ideias de almofadas, porque pensando bem, gente, qual é a primeira coisa que a gente vê quando chega em casa ou quando a gente recebe alguma visita? É a nossa sala, o nosso sofá e, consequentemente, as almofadas que estão decorando aquele ambiente, não é verdade? Esse ano você vai começar a fazer almofada com antecedência, porque estamos em outubro ainda, mas já vamos começar a fazer nossas almofadas para a época mais linda do ano, que é o Natal, não é verdade? Então, sem mais demoras, vamos embora para esse vídeo? Então, gente, na nossa primeira ideia de almofada natalina, eu escolhi esse tricoline. Ele é um tom de vinho, tem essa estampa bem natalina, com flocos de neve. Acho que dá pra perceber aí, ó, vou fazer um movimento aqui. Ele tem um tom de dourado, fica esse brilho bem lindo. E como eu só tinha um retalho dele, e a minha almofada, essa almofada que eu vou fazer, ela mede 45 por 45 no final, depois de prontinha, eu precisei fazer uma emenda aqui com um pedaço do mesmo tecido que eu tinha. Na verdade, foram duas emendas. Mas para mim aqui não vai fazer tanta diferença, né? Não vai ter muito problema, porque o detalhe que eu vou fazer, a aplicação, vai ser bem aqui nessa região da emenda. E o que eu quero mostrar com isso, gente, é que você pode aproveitar o tecido que você tem por aí, até mesmo retalhos para fazer as aplicações, que vai dar certo sim. A paisagem que eu escolhi é de casinhas, eu fui criando, mas eu tenho várias pastas no meu Pinterest e vou deixar disponível para vocês a pasta com o título Ideias Natalinas. Aí vocês podem ir lá, se inspirar e fazer do seu jeito, ok? A minha ideia aqui é fazer uma cena de casinhas na neve. E como eu tinha um pedaço de tecido de pelúcia, que eu vou usar para dar ideia de neve, já recortei esse retângulo, que tem uns 20 centímetros de altura, aproximadamente, e vai ter a mesma largura da almofada, tá? Essa pelúcia vai ser o piso, o chão coberto de neve. Mas antes disso, eu já queria mostrar para vocês como vai ficar o esquema da imagem que eu resolvi fazer aqui. Eu recortei esse retângulo aqui, ele é um feltro, mas poderia muito bem ser tecido, é só você fazer duplicado, costura e vira para não ficar aquelas rebarbas aqui desfiando, né? Na verdade, esse retângulo, né, ele será uma casinha. Então, para fazer aquela parte lá da cumieira, né, o topo da casa, eu dobro aqui no comprimento e aqui eu vou fazer uma espécie de uma pontinha, ó, de um triângulo. Então, eu venho com a tesoura. Aqui eu fiz sem medida nenhuma. Aqui vai ficar sem ponto. Eu vou fazer mais um piquezinho aqui em cima. Já ficou uma casinha. E aqui, nessa minha paisagem, né, nessa imagem que eu resolvi fazer, eu pensei em colocar 3 casinhas. Se for aquelas almofadas mais compridas, né, mais retangulares, você pode colocar até 5 casinhas ou mais, dependendo do tamanho da casinha que você está cortando. Eu resolvi cortar nesses feltros, nesses tons de feltros aqui, que são mais neutros, né? Então, ficou um cinza, esse lilás aqui bem clarinho, quase branco, e esse aqui num tom mais nude, né? Num tom de bege. Por quê? Porque o fundo do meu tecido, ele já é bem estampado. Então, aqui, para completar a nossa casinha, eu pensei em colocar
um telhadinho, como se tivesse todo coberto de neve, né? Essa nossa paisagem, pode observar que é uma paisagem que remete a um ambiente que neva, né? Então aqui, a parte aqui do piso, né, da estrada, é como se tivesse todo coberto de neve. O próprio feltro branco, certo? Que vai dar no mesmo, certo? Esse aqui eu vou até fazer um teste com ele, como eu gosto aqui de fazer testes, né, meus testes, então vamos lá de testar essa pelúcia aqui que eu já tinha, para imitar a neve. Então, para fazer esse recortezinho aqui que imita o telhado coberto de neve, eu vou apenas pegar o desenho da ponta aqui, né, da casa, do telhado da comieira, e desenhar no feltro. É bem simples, posso pegar uma caneta. E aí, como é que eu vou fazer o outro desenho? Você tanto pode desenhar à mão, como se fosse uma coberturazinha de marshmallow, ou fica caindo assim como esse outro que eu fiz. Essas ondinhas assim, tá vendo? Você tanto pode desenhar à mão, mas também pode fazer assim, ó. Eu dobro aqui e vou vindo com a tesoura, olha, a mão livre mesmo, já dobrado, porque do jeito que ficar de um lado, vai ficar do outro também. Vou cortando, aproximar aqui para vocês verem, cortando. Se vocês observarem, ó, o lugar onde eu desenhei, fica essa marquinha da caneta. Ou você corta já tirando essa parte assim, né, que é uma coisa que a gente não quer que apareça, ou então você coloca do outro lado, tá? Se suas casinhas forem todas iguais de largura e aqui a pontinha dela for tudo igual, você pode cortar o mesmo telhadinho. Se não, é bom cortar individualmente, como eu fiz agora, que eu fiz minhas casinhas bem aleatórias, apesar de aparentemente elas parecerem, né, iguais, mas elas são bem diferentes. E aí a gente vai fazer a portinha e as janelinhas. As janelinhas é bem fácil de fazer. Eu peguei aqui uma tira do próprio feltro, vou cortando aqui tamanhos quadradinhos, né, de 2 centímetros por 2. Para aqui, para os outros, eu já fiz um tom mais contrastante, né? Porque o lilás no lilás não vai dar muito certo. Então, eu coloquei... Vamos lá, vou botar esse begezinho aqui. E o cinza aqui. Já tá começando a ficar com cara de casinha, né? Para a portinha, eu posso fazer a mesma coisa. Então, eu cortei, né? Peguei um pedacinho de tecido assim, um quadradinho, dobrei. Aqui eu botei o alfinete para não fugir. E aqui eu apenas arredondo a parte de cima da portinha, para ficar aquelas portinhas que tem aquele semicírculo em cima, sabe? Bem charmosa. Eu cortei já dobradinho, para quando for costurar, eu passar a costura aqui ao redor e depois desvirar, justamente para não ficar desfiando o tecido. É bom pensar nas cores que você está utilizando. Como essa daqui eu utilizei um vinho para o tom do fundo da almofada. Então, tenta contrastar aqui com tons suaves nas casinhas, tá bom? Então, aqui eu usei o cinza, a portinha também tem branco e cinza, tem o branco da neve. E eu fui brincando com esses tons aqui para não ficar aquela baguncinha visual, né? Outra coisa que antes da gente ir para a máquina, que é interessante falar, que eu pensei em colocar
um item muito importante, né? Que são os pinheiros. Eu fiz aqui achei ele meio grandinho para colocar aqui na frente, ó. Talvez nem tanto, né? Se ficasse assim. Tô pensando em colocar aqui por trás, gente, da casinha. Aqui na lateral também, penso em colocar um. Então, vamos lá. Eu vou cortar alguns pinheiros, certo? Vocês estão vendo que eu tô montando aqui na hora que eu tô gravando o vídeo, certo? As ideias. Então, eu vou cortar mais alguns pinheirinhos. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço, né? Mas também pode imprimir da internet. Não é obrigado saber desenhar para poder você fazer essa almofada linda aí, para você deixar sua casa bem bonitona aí pro Natal. Eu vou querer colocar alguns pinheiros lá por trás das casinhas. Então, já vou dar uma dica. Se você quiser pinheiro lá por trás da casinha, então ele vai ser o primeiro a ser costurado, tá? Então, ó, eu vou querer colocar um pinheiro aqui. Talvez eu coloque um pinheiro mais altinho aqui. Eu vou fazer mais alguns, certo? Seguindo esse mesmo esquema e já eu volto para mostrar para vocês. Então, gente, como eu falei, eu cortei mais pinheiros, devo ter cortado uns 6, porque eu tô pensando em colocar 2 mais atrás das casinhas, 2 na parte da frente e 2 mais nas laterais. Aproveitei e cortei também pedacinhos de feltro marrom para ser o caule, até para dar um destaque maior ao pinheiro. Se você tá começando na costura agora ou no bordado também, tenta fazer apenas uma casinha e um pinheiro, não vai se apavorar com esse monte de casinhas que eu fiz aí, não. Eu fiz assim porque eu gosto desse amontoado de casinhas. Mas se você fizer só uma casinha e um pinheiro, também fica lindo, tá? E aí, gente, eu aproveitei para cortar esses pequenos círculos aqui para fazer uma espécie de uma guirlandinha. Olha, esse aqui eu já cortei, dei uma leve boleada aqui ao redor. E também fiz um pequeno círculo aqui no meio. Depois eu posso colocar um lacinho vermelho ou dourado aqui em cima, não sei. Depois eu vou analisar, olha como fica lindo. E aí eu fiz o quê? Peguei e fui dando uma boleadinha. Se você tiver aquela tesoura que já corta naquele zigue-zague, eu esqueci o nome agora da tesoura, gente. Mas quem souber, bota aí nos comentários para ajudar o pessoal que vai fazer. Tá bom? E aqui para fazer esse furinho no meio, você tanto pode dobra no meio e dobra novamente. E faz um cortezinho aqui, tentando arredondar o máximo que você puder. E aí, gente, não se preocupe com essa demora toda no início, é demorado mesmo, porque você está fazendo suas peças, os moldes, está recortando e está esquematizando onde cada pecinha vai ficar. E é bom que demore mesmo, porque depois que está costurado, vai ser mais difícil você tirar, né, se arrepender e colocar em outro lugar. Então, gaste tempo mesmo aí no início, mude as peças de lugar como se fosse um quebra-cabeça. E só depois que você tiver certeza, você pode ir alfinetando as peças e ir costurando em seguida. Essa é a ideia de colocar uma na frente de cada casinha, mas também é bem opcional, tá? Você pode fazer a casinha simples, mas eu acredito que depois de pronta você vai querer fazer com todos os detalhes, com muita paciência aí, porque acho que vale a pena, né? Colocar principalmente esse estilo mais farmhouse, que é rico de detalhes. Eu acredito que vale a pena você fazer, ter um pouquinho de paciência, de ir boleando assim,
como eu sempre falo, né? Bota uma música aí, enquanto você estiver fazendo seu artesanato. E vai fazendo com calma que dá certo. E aí eu vou costurando na máquina e vou mostrando para vocês cada pecinha que vai sendo costurada para vocês terem uma ideia do que vai ficando em segundo plano até o que vai ficar em primeiro plano. E eu vou começar com o chão todo de neve. Eu alfinetei, gente, ele todo aqui, olha, todo nas bordas. E aqui eu tô usando esse ponto aqui da máquina, o 21, ele fica assim, olha. Tirar o alfinete. Dá uma olhada aqui. Dá pra segurar bem esse tipo de pelúcia. Ou também é um tipo de ponto que você pode fazer na mão, sem problema nenhum, tá? Então, faz em toda a borda e já eu mostro pra vocês. Eu costurei ao redor de toda a pelúcia branca e já cobriu a emenda do tecido que eu havia unido no início, lembra? Agora vamos começar a costurar os pinheiros que vão ficar na parte de trás das casinhas e depois é que a gente costura as casinhas. Uma coisa que eu fiz para facilitar também foi costurar logo nas casinhas as janelas, portas e o telhado antes de colocar na almofada. Isso facilitou bastante. Aqui, gente, olha, eu coloquei a portinha, tudo com costura reta mesmo, né? E aqui também, na parte do telhadinho, eu passei uma costura reta nessa parte aqui mais próxima desse boleado, tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho aí. Aqui na parte de cima eu não passei, porque quando eu colocar a casinha aqui, eu vou passar a costura aqui todo em volta, né? Por essas beiradinhas aqui. Então, eu já economizo uma costura aqui, tá certo? Então, vou esquematizar aqui onde vai ficar. Sempre lembrando que aqui depois eu ainda vou passar a minha costura, certo? Para fechar a almofada. E aqui embaixo, nessa parte de baixo, eu vou colocar o zíper. Eu sempre gosto de deixar o zíper para o lado de baixo, né? Tô colocando aqui minhas casinhas, centralizando bem. Já vendo aqui onde é que vai ficar os meus pinheirinhos, então já posso ir colocando aqui um alfinete. Olha, gente, também já é uma ideia aí, olha. Olha como fica lindo esse modelo assim, né? Só com dois ou três pinheiros. Eu tenho mais ideias, como eu falei pra vocês. Espero que dê tempo de fazer todas aqui. Vocês viram que eu só passei aqui no meio, ó. Por quê? Porque a casinha, quando eu colocar, ela já vai fixar aqui as laterais. Então, eu vou já posicionando aqui as casinhas para que elas fiquem em seus devidos lugares, porque agora eu vou tirar a linha verde da máquina e vou voltar para a linha branca para contornar aqui, ó, toda essa parte da casinha. E aí eu fui alfinetando todas as casinhas para facilitar na hora de levá-las à máquina para costurar. Gente, olha aqui, depois que eu costurei as casinhas. Ai, que fofura que eu achei. E olha que ainda não tá nem terminado, né? Mas eu já quero deixar mais algumas dicas aqui, olha. Por exemplo, quem quiser colocar uma chaminé aqui, ou uma estrelinha aqui em cima da árvore, pode ficar bem à vontade para criar aí, deixar a imaginação solta. Eu não coloquei porque eu acho que já tem bastante informação, tá? Mas aí vocês ficam bem à vontade aí para pegar essas ideias, certo? Vamos aqui para os pinheiros, os nossos pinheirinhos que ficaram faltando. Mas, menina, eles não podem ficar faltando.
deixar esses pinheiros aí. Eu vou deixar as guirlandinhas, gente, para colocar manual, certo? Para vocês verem que quem quiser fazer ela toda manual também tem essa possibilidade, tá bom? Então, as guirlandas eu tô deixando, não vou dizer que é por último, porque por último mesmo vai ser a colocação do zíper, tá? Então, as guirlandinhas maravilhosas vão ser manual. E também a fechadurazinha aqui, a maçanetazinha das portas, eu também quero colocar. Vai ser tudo manual, tá? E aqui vou botar os alfinetes novamente para facilitar a minha vida. Depois de ter costurado os últimos pinheiros, eu coloquei as guirlandas na frente das casinhas com costura manual mesmo. E já quero deixar bem claro que se você não tem máquina de costura, pode sim fazer essa aplicação na almofada de forma totalmente manual. Claro que vai demorar um pouco mais, mas nada que impeça de deixar seu trabalho tão lindo quanto. Você pode usar o ponto caseado, que é muito usado no feltro, e fica bem resistente e muito bonito. Enquanto eu estou aqui fazendo esse ponto manual, eu fiquei pensando em Maria, a mãe de Jesus, com seu primeiro filho, nascido numa manjedoura, coberta de palha. Com certeza, ela não sonhou isso para um momento tão especial. Toda mamãe deseja elaborar um enxoval com bordado, limpo e perfumado. Acredito que Maria não teve essa oportunidade, mas em meio a tanta escassez, ela deu o seu melhor. Hoje, Jesus não precisa mais de uma manjedoura, mas ele deseja o nosso melhor para ele, nosso tempo, nossas boas ações para com o próximo e o nosso coração inteiro para ele. Pense nisso nesse Natal. Voltando aqui para o nosso bordado, eu coloquei um lacinho em cima de cada guirlanda, mas você decora do seu jeito, tá? Eu tive que parar por aqui, porque senão eu já queria botar miçanga nos pinheiros, nas guirlandas, sair enfeitando tudo. Enfim, eu tive que parar e finalizei com botões nas portinhas para dar ideia de maçaneta e já tá pronta para colocar o zíper. Aqui eu vou colocar o zíper nessa parte de baixo. O zíper que eu tenho é nesse tom de vinho mais escuro. Mas não vai ter problema, né? Ele vai ficar bem escondidinho. E vou alfinetar para ficar mais fácil de colocar. Aqui eu já coloquei o zíper de um lado, desse lado aqui. Tô colocando aqui o zíper do outro lado. E depois eu vou vir dando um acabamento aqui, olha, junto com o zíper, pra ficar tipo um zigue-zague, sabe? Pra não ficar desfiando. E depois, só depois é que eu fecho as laterais. Eu faço assim, né? Tem pessoas que fazem diferente, fecham primeiro as laterais, depois coloca o zíper, aí você faz da forma que você achar mais fácil. Depois de ter colocado o zíper e fechado as laterais com bastante cuidado, porque eu coloquei os pinheirinhos aí, né, de um lado e outro do outro, lembra? Eu tive que colocar alfinetes dobrando para poder fechar as laterais, porque eu queria que ele ficasse assim mesmo com esses movimentos, né? Se você não gostar, você pode tirar esses pinheiros aí das laterais, mas fique bastante à vontade para colocar e tirar aí nessa almofada o que você quiser. E aí, o que foi que vocês acharam? Vamos encher essas almofadas? Gente, eu sou muito suspeita para falar, mas eu tava com tanta vontade de fazer essas almofadas, porque para mim ela dá um arzinho de aconchego no sofá nessa época natalina. E aí, o que foi que vocês acharam? Eu simplesmente amei e vou logo dizendo que eu quero fazer mais aqui para casa. E aí, minha gente, o que vocês acharam dessa primeira ideia natalina de começar a decorar nossa casa já assim pela sala, com almofada? Diz aí, eu quero que vocês falem aqui nos comentários o que vocês acharam desse modelo, o que é que vocês querem mais ver por aqui. Olha que eu tô começando com antecedência para a gente desenvolver
mais coisas para esse Natal. Se você é novo por aqui, aproveite, já se inscreve e ative o sininho para não perder nada do que a gente anda fazendo por aqui, tá bom? Não deixe de deixar aquele like de incentivo aqui pro canal, que inclusive está crescendo e a nossa família está ficando mais bonita. O meu compromisso aqui é de trazer novidades decorativas e com baixo custo para você mesmo fazer aí para decorar a sua casa, tá bom? Então, pessoal, é isso. Um cheiro no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!